dia. Graça e a paz de Jesus. Podem se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia aqui na casa do nosso Deus em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Hoje a gente está gravando aí para poder postar lá no YouTube, pessoal, em nome de Jesus. Amém? Tem um pessoal que não tem conseguido vir por questões de trabalho também, tá? Então hoje a gente vai estar gravando essa mensagem de hoje, que está muito forte, hein, pessoal? Essa mensagem de hoje está forte. Inclusive, irmãos, Deus tem nos dado boas mensagens aqui, né? Graças a Deus, né? Boas mensagens tem nos dado aqui na quarta, na sexta, no domingo, e tem sido uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar uma coisa muito interessante com vocês, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 5. Tem uma coisa interessante que eu quero trazer para você aqui nesta manhã. Marcos, capítulo 5, o versículo é o primeiro mesmo, tá? E eu quero trazer essa palavra para você, para que você possa entender, pessoal, que quando a gente nasceu, nós nascemos, né, como um produto de fábrica, digamos assim. Você já viu quando você compra um carro 0 quilômetros? Quando você compra um carro 0 quilômetros, né? E se você não comprou ainda, eu vou profetizar sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Amém? Glória a Deus. Mas quando você compra um carro 0 quilômetros, você não tem muito problema no carro. Por quê? Porque ele é 0 quilômetros. Então, quando você está comprando algo que é 0 quilômetros, que está novinho, você não vai ter problema com aquilo. Por quê, pastor? Porque é zero, porque é novo. Você comprou aquilo novinho para você, então você não vai ter problema. Agora, aquele carro, com o tempo, ele vai cada vez mais se desgastando, algumas coisas vão se acabando no carro, isso requer uma manutenção. De vez em quando, você tem que apertar os parafusos do carro. Já percebeu isso? Ou uma moto, seja que você tiver, até uma bicicleta, você tem que fazer manutenção. Os móveis da sua casa, você tem que fazer manutenção, você tem que limpar. Você precisa ter um ventilador, você precisa limpar os ventiladores da sua casa. E com o tempo, é natural que aquilo vá precisando de uma manutenção, entende? Mas, quando você compra esse móvel, quando você compra qualquer coisa que seja 0 quilômetros, é difícil dar problema. Porque está novinho. Então é sobre isso que eu quero pregar para você hoje em nome de Jesus. Amém? Não é sobre carro, não é sobre moto, não é sobre ventilador. Mas é desde quando você nasceu que você era lá 0 quilômetros também em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem tem filho? Você tem filho? Lembra quando seu filho nasceu? Não era 0 quilômetros? Não era aquela coisinha bonitinha, pequenininha, coisa mais linda, né, pessoal? Eu já falei, eu não vou falar com as vovós, não, tá? Tem um montão de vovó de plantão aí hoje, tá? Mas eu não vou falar com as vovós. Mas quando o seu filho ou seu netinho nasce, você já viu aquela coisa assim, bonitinha, pessoal, né? Não é inocente a criança? Não é aquela coisa assim, você olha assim, nossa, mas que inocência! É porque é 0 quilômetros. Uma criança não tem nada na mente dela ainda, pessoal. Uma criança acabou de nascer, então você tem que ensinar a criança no decorrer dos anos. Ninguém nasce sabendo tudo. As pessoas vão adquirir experiência, elas vão cada vez mais, né, tendo algumas experiências, e a mente dessas pessoas vão se formando com o longo do tempo. Eu estou falando, a mensagem hoje está forte, irmãos. Olha o que eu vou trazer para você hoje. Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 1. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você, ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vai dizer assim no verso 1, ó. E chegando a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito o quê, pessoal? Imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o quê, pessoal? Amansar.
versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes. Vamos ler essa última parte agora. E pelos o que, pessoal? E pelos sepulcros. E ferindo-se com o quê? Com pedras. Olha, dá uma pausa agora, só para você poder entender, tá? Daqui a pouco eu já vou ler com você. Mas olha aqui para o seu pastor. Deixa eu te explicar uma coisa. Irmãos, esse homem, que a gente costuma chamar do endemoniado gadareno, né? Esse homem aqui, ele vivia num sepulcro. Ele vivia num cemitério. Era um homem que diversas pessoas já tinham tentado prender aquele homem, colocar ele na prisão, colocar na cadeia, mas não conseguiam. Por que eles não conseguiam? Irmãos, o demônio, ele tem força. Não pense você que você é mais forte do que o demônio, que você consegue, dar uma pancada no demônio, que você consegue pegar o cabo de vassoura e bater nele, que você não vai conseguir. Não dá. O demônio é mais forte do que a gente, irmãos. Como assim, pastor? Você está falando que o demônio é mais forte do que eu? Irmão, se você não tiver Jesus com você, você não consegue vencer o diabo. A pergunta é, se tiver uma pessoa manifestada no demônio, você consegue atirar no demônio? Dar um tiro nele? Não estou falando da pessoa, estou falando do demônio, que está dentro da pessoa. Você consegue dar um tiro no demônio? Não. Você consegue bater no demônio? Não. Por quê? Porque aquilo é um espírito, entende? E o demônio tem força. Irmãos, nós já vimos vovozinhas, Aquela vovozinha que anda devagarinho, toda devagarinho, mas quando manifestava o demônio, jogava cadeiras para o alto da igreja, irmãos. O demônio tem força. E aqui está a prova disso, falando desse homem. Um homem que ele tinha um espírito imundo, que tinha demônio dentro dele, que não era um, era uma legião de demônios. E a gente vê um demônio onde as pessoas tentaram prender aquele homem com prisões, tentaram colocar ele na cadeia, fizeram de tudo. Mas, irmãos, aquele homem sempre escapava. Ele arrebentava ferro, ele arrebentava aquele aço. Olha que força que o diabo tem. E aí, eu digo para você, se a gente estiver sozinho sem Jesus, o demônio brinca com a gente. Essa é a verdade. Eu não posso trazer uma mensagem para você que não seja verdadeira. A verdade é essa daqui. Se você não estiver com Jesus, o demônio brinca com você. Mas quando a gente tem Cristo, aí sim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Aí você vai ter toda a força do mundo. Aí você vai ter força. Com Jesus você tem força. Mas se você não tiver Jesus, irmão, você não tem força alguma. A gente fica fraco. A gente fica cada vez mais fraco. Então eu quero que você entenda, aqui nessa manhã, esse homem que tinha um demônio, que tinha um espírito imundo, era um homem que ele tinha força por causa do diabo. Ele tinha essa força. E assim, irmãos, para pensar um pouquinho comigo agora. Esse Satanás que estava aqui, num sepulcro, esse homem se cortava com pedras, ele se cortava. Ele cortava os pulsos dele, tentando se matar. Irmãos, eu pergunto para você, é normal uma pessoa fazer isso? É normal uma pessoa viver dentro do cemitério? Caramba, irmãos, como é que uma pessoa vive dentro do cemitério? Como é que a pessoa vai morar dentro do cemitério, dormindo em cima do sepulcro daquele? Uma pessoa morta, embaixo, lá, morto, aí tem aquele sepulcro e o homem em cima lá. E talvez nem dormia, porque demônio, nem dormia aquele homem. Imagina a mente desse homem como estava perturbada. Imagina como esse homem estava com a perturbação na mente dele. Então eu quero que você entenda, uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que é normal, uma pessoa não faz isso que esse homem estava fazendo. Você moraria no cemitério? Você nem passaria perto do cemitério de noite, de madrugada. Eu já passei vendo no cemitério de madrugada quando eu era mais novo. Eu era novinho, aí fui jogar bola. Na minha casa, não é perto da minha casa, mas para jogar bola naquela época, a gente andava que só, irmãos. Aí eu ia jogar meu futebol. Aí eu me lembro que teve uma vez que eu passando em frente ao cemitério fui jogar bola. Só que esse futebol era muito tarde. Aí eu voltei do futebol, já era assim, quase 1h da manhã, voltando do futebol. Aí estou eu voltando andando.
Quando eu passo em frente ao cemitério, eu passo com medo. Era garoto, era novo. Aí eu passei com medo, né? Tava lá com a minha chuteira debaixo do braço, aí passei, olhando, tudo deserto, tá, irmãos? 1h da manhã. Aí eu passei com a chuteira debaixo do braço, olhando, cheio de medo. E eu passando, tá amarrado. E eu nem era convertido, hein? Nem era, eu não conhecia a palavra por causa da minha mãe. E eu, tá amarrado. E passando. Daqui a pouco, irmãos, algum abençoado diz assim, ó. Meu irmão. Mas eu corri aquele dia, irmãos. Quando eu escutei eu saí correndo, irmãos. Mas tanto aquele dia, eu cheguei em casa num instante. Por quê, pastor? Porque eu era garoto, eu estava com medo, passando em frente ao cemitério. Irmãos, nem de brincadeira, eu dormiria no cemitério. E você também não. Não é uma pessoa comum, uma pessoa que vai dormir no cemitério, uma pessoa que está cortando os pulsos. Por isso que eu digo para você, irmão, se você conhece alguém, na sua família, na sua casa, um vizinho, alguém que você conhece, que já tentou suicídio, ou que tem tentado suicídio, não está normal a situação dessa pessoa. Leva a sério, porque não é brincadeira, não é drama, alguma coisa está acontecendo. Irmãos, nenhuma pessoa se corta em sã consciência. O diabo tem que ficar na mente daquela pessoa. E é o que ele estava fazendo com esse homem aqui. Esse homem estava tentando se matar, ele estava tentando se suicidar, e ele morava em sepulcros, irmãos. Você tem noção o que é uma pessoa morar dentro de um cemitério? É difícil, irmãos. Uma pessoa endemoniada é complicado. Não adianta você falar, não adianta você conversar com essa pessoa. Você tem que orar. Você tem que buscar oração para você conseguir combater aquele mal que está dentro daquela pessoa. Amém, Jesus? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Versículo 6, então, vai dizer assim, ó. E quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê, pessoal? Irmão, até o diabo tem que adorar Jesus. Olha que coisa, olha o poder de Jesus, irmãos. O demônio viu ele, saiu correndo e adorou a ele, diz as Escrituras. O demônio o adorou, versículo 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Como é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quantos demônios ali, pessoal? Pastor, era 2.000 porcos. E os 2.000 não se suicidaram? Então quantos demônios tinham? Ou até mais, irmãos. Entende como esse homem estava perturbado? Agora você entende como que esse homem, né, ele chegou nesse estágio que ele estava de se suicidar, de tentar, né, morar num cemitério, num sepulcro, de ser preso e arrebentar aquelas correntes lá da prisão? Olha como esse homem estava perturbado. 2.000 porcos se suicidaram naquele dia, se jogaram do alto do precipício. Por quê? Porque esse homem estava muito perturbado. E aqueles demônios que estavam dentro daquele homem passaram por os porcos naquele dia, irmãos. Aí uma coisa que eu fiquei pensando, que Deus botou no meu coração. É aqui que eu vou começar a entrar nessa mensagem com você agora. Irmãos, esse homem nasceu endemoniado? Você já tinha pensado nisso? Esse homem não nasceu assim. Esse homem não nasceu já endemoniado. Alguma coisa teve que acontecer com esse homem para agora ele ter ali, né, cheio de espírito imundo dentro dele, ter uma legião de demônio. Esse homem teve alguma coisa antes. Alguma coisa aconteceu com esse homem. É claro que a Bíblia não relata sobre isso. A Bíblia não fala o que aconteceu com ele.
Aí fica assim uma revelação da palavra nos nossos corações. O que será que aconteceu com esse homem antes dele ter esse demônio todo dentro dele? Para pensar agora. O que você acha que pode ter acontecido com ele? Pode falar, eu estou abrindo para você. O que você acha que pode ter acontecido? Pode ser também amizades erradas, mas o quê? Quem ousa falar? Uma palavra de maldição, pode ser. Tem várias coisas. Amém, pessoal? Tem muitas coisas aí. Mas, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. A gente não nasce com uma doença. Você não nasce com uma doença. A não ser que seja uma coisa que realmente é de nascença. Tem gente que nasce, né? Alguns vão nascer com alguns especiais, como dizem, né? Alguém vai nascer, pode ser que nasce dessa maneira. Amém. Glória a Deus. E essas doenças, essas enfermidades, quando a pessoa nasce assim, né? Ou até alguém que é especial, é para a glória de Deus. Eu entendo dessa maneira. Nada é impossível aquele que crê. Tá? Então, para a glória de Deus, aquela pessoa vai receber a cura. Mas você que nasceu 0 quilômetros, como nós falamos lá atrás agora, lembra? Nós falamos sobre o carro. Você que nasceu 0 quilômetros, você não nasceu com essa doença que talvez você esteja tendo agora. Quando você tem um resfriado, você não nasceu com aquele resfriado. Alguma coisa aconteceu para você ter um resfriado. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Está entendendo? Você não nasceu com resfriado. Alguma coisa aconteceu para você ter aquele resfriado. A doença que talvez você esteja tendo ultimamente, né, essa enfermidade, você não nasceu com isso. Alguma coisa aconteceu para que você possa ficar doente. Talvez algo que você comeu, talvez, igual a época da Covid-19, né, um vírus que entrou na pessoa, mas a pessoa não nasceu com isso. E esse homem aqui, eu entendo que teve alguma coisa na vida dele para ele poder estar dessa maneira aqui, irmãos, com uma legião de demônios. Aí eu fiz uma lista aqui do que poderia ter acontecido com esse homem. Eu coloquei aqui, esse homem pode ter sofrido uma traição no seu relacionamento. Ele pode ter sido traído pela sua esposa. Esse homem, ele pode ter sofrido um desprezo de alguém. Até da própria família. Você sabia que tem pessoas que são desprezadas pela família? Tem pessoas que são desprezadas até dentro da igreja, irmãos. Então esse desprezo aqui pode ter ocasionado uma revolta desse homem. Ele pode ter ficado revoltado. Ele pode ter tido também alguma frustração na vida dele. Pode ter acontecido. Ou ele pode até ter sido soberbo. Você sabia que tem gente soberba? Tem gente que é soberbo. E essa pessoa soberba pode acabar se prejudicando lá na frente. O diabo pode dominar a mente dessa pessoa. Esse homem pode ter sido perseguido. Eu fiz uma lista aqui enorme, né? Talvez ele tinha muito ódio no coração. E são brechas para o diabo entrar. Talvez esse homem não dava perdão para ninguém. Pode acontecer também. Ou até pecados. Sabe-se lá se esse homem não era cheio de pecado. Talvez esse homem aqui, ele tinha alguns vícios na vida dele. Talvez ele bebia muito. E aí foi dando a brecha, aquele espaço para o diabo entrar e fazer morada lá na vida dele. Pode ter sido a bebida, irmãos. Pode ter sido o cigarro. Talvez esse homem aqui era viciado em cigarro. Fumava 1, 2 maços por dia, o tempo todo, e aquilo foi indo no coração dele, foi abrindo brecha, e foi dando mais problemas, foi dando mais situações na vida dele, porque, irmãos, um pecado puxa o outro. Essa é a realidade. Um pecado puxa o outro. Talvez esse homem, né, desculpa a expressão, mas talvez ele tinha uma prática de pornografia. Não dá para saber o que esse homem tinha ali. Mas alguma coisa aconteceu para aquele homem passar por aquela situação e ser cheio de demônios, irmão. Uma legião de demônios não era normal. O homem que vivia no cemitério, o homem que se cortava com pedras, alguma coisa tinha. Talvez, eu fiz uma lista mesmo. Deus foi me falando, eu fui colocando uma lista aqui. Talvez esse homem tinha até a prática de roubar, de roubo. De pegar aquilo que não era dele. Pode acontecer. Tem gente que não tem aí fora que faz isso. Tem gente que faz isso aí fora, irmãos. Tem gente que tem diz que é doença isso, né?
A doença de pegar uma coisa que não é seu. Isso é uma prática, é uma doença isso daí. A pessoa não pode ver nada que quer roubar, que quer furtar. Isso acontece. E ó, não é só lá fora não. Nas igrejas também tem isso. Nas igrejas também acontece a prática de roubo também. Por isso que eu sempre falo, irmãos, eu sempre falo para esses obreiros. Na hora da adoração, o olho tem que estar aberto. Porque quando vocês estão adorando a Deus, vocês estão de olho fechado, adorando a Deus. Então tem que ficar ligado quem entra na igreja, quem sai da igreja. Tem que ficar ligado com isso. Porque a pessoa está adorando a Deus, a gente não sabe, né, quem é a pessoa que às vezes vai chegar e vai sentar. Então o obreiro tem que estar atento. Já viu quando o pastor está adorando a Deus? Eu estou adorando a Deus, e eu faço assim, ó. Em nome de Jesus, né? De vez em quando eu dou uma abertura no olho, né? Para poder ver o que está acontecendo no salão, entende? É para isso também, é uma das coisas, né? Para ver se tem alguém que está precisando de uma oração, se alguém está passando mal, ou se alguém está, sei lá, com espírito de demônio, você tem que ir lá e repreender esse mal. Então tudo isso a gente tem que ficar atento. Agora, irmãos, eu não sei o que aconteceu com esse homem, eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas uma coisa eu digo para você, ele não nasceu assim. Ele não nasceu endemoniado dessa maneira aqui. Alguma coisa teve que acontecer. Aí eu coloquei uma frase assim, ó. Se você quiser ter uma vida com Cristo, tem que deletar tudo na sua mente e deixar Cristo comandar sua mente. Se você quiser ter uma vida ampla com Cristo, uma vida com Deus, o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa deletar tudo que você aprendeu, irmãos, de ruim. Desde quando você nasceu até o dia de hoje. Você tem que apagar tudo. Quem tem telefone? Você tem telefone? Quando você comprou o seu telefone, novinho, seu telefone era muito bom quando você comprou. Era rápido, não era assim? Aí quando você começa a botar um monte de foto no telefone, um monte de vídeo no telefone, tem telefone aí que é 127 de giga, que fala, né? É isso, né? De giga? 127 de memória. Vamos botar assim, que eu não sei se é giga, para passar vergonha, né? Mas vamos botar que seja 127. Mas você já ultrapassou isso daí, de tanta foto, de tanto vídeo que tem no seu telefone. O que começa a acontecer no telefone? Ele fica o quê? Não fica pesado? Não fica travado? Não é assim? Um telefone é assim. Você começa a colocar um monte de coisa no telefone, aí ele trava. Até se você fizer uma chamada de vídeo com alguém, você começa a falar, a pessoa fica até torta no vídeo. Travando, né? Porque o telefone está pesado, o telefone está travando. Só que quando você comprou, o telefone era 0 quilômetros. Ele era novinho, ele não travava. Ele era novo. Até a gente, irmãos. Lembra quando você era mais nova, ou mais novo? Tinha coisa que você fazia com mais facilidade do que hoje. Sim ou não? Era assim. Eu vejo minha filha fazendo algumas coisas hoje, brincando, não para, irmãos. Não para. O meu sobrinho estava lá em casa. Né? Tava ele e ela. Ela tem 13 anos e ele tem 5 anos. Rapaz, mas eles ficam correndo para um lado e para o outro. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E aí daqui a pouco eu fui brincar com eles. Aí comecei a correr. Aí daqui a pouco eu estava assim. Não dá, irmãos. As crianças não cansam. Não cansam. Aí eu falo assim, chega. Aí você tá brincando já meia hora, 1 hora com a criança. Aí eles falam assim, pai, meu Deus, mas não tem limite não. Porque eles estão correndo o tempo todo. Estão 0 quilômetros. Entende? E quando a gente vai envelhecendo, isso é normal. Você tem algumas limitações na sua vida. É natural. É a mesma coisa no telefone. Agora, no telefone, irmãos, se você quiser ter aquele telefone novinho de novo, o seu mesmo telefone, não é comprando outro, tá? Se você quiser ter aquele telefone novinho de novo, o que você tem que fazer? Você tem que deletar. Você tem que apagar. Você tem que fazer uma restauração de fábrica naquele telefone. E aí sim, ele vai voltar a ser novinho como antes. Você vai ter que restaurar aquele telefone, até ele virar uma coisa ali de fábrica mesmo. Por isso que eu estou falando com você. Se você quiser ter uma vida com Cristo, você vai ter que deletar aqui, ó, tudo de ruim que você aprendeu até hoje. Irmãos, tem gente aqui que, se eu perguntar, talvez tenha gente aqui que passou uma luta na infância com seus pais. Estou te falando, irmãos. Se eu perguntar aqui, talvez, né, o seu pai e a sua mãe não te deu um bom testemunho quando você era mais novo.
Pode acontecer, irmãos. Eu conheço por aí, já atendi muita gente que falar, pastor, o meu pai era péssimo para mim. Eu tenho raiva do meu pai. E eu tenho que auxiliar, eu tenho que falar para a pessoa, calma, você tem que honrar. Mesmo assim, você tem que honrar o seu pai. Os seus dias vão se prolongar sobre a terra. Entende? Então, cada um de nós, irmãos, aprendemos coisas na vida. Desde que a gente nasceu, aprendemos coisas ruins até hoje. Cada um de nós aprendemos alguma coisa ruim. Ou você não sabe o que é bom e o que é ruim. Sabe ou não sabe? Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. A gente sabe, irmãos. Você sabe que você não pode pegar algo de alguém. Você não pode meter a mão em alguma coisa que não é seu. Você sabe disso. Mas por que muitos fazem? Porque eles preferem fazer a vontade da carne, a sua própria vontade. E aquilo foi adquirindo algo dentro daquela pessoa. Teve uma primeira vez. Talvez lá na sua escola, quando você começou a estudar, você pegou a borracha de alguém. Ah, pastor, mas é só uma borracha. Mas foi ali que começou. Aí com o tempo você começou, daqui a pouco pegou um estojo. Aí daqui a pouco você pegou e pegou um caderno. E foi crescendo, daqui a pouco você roubou um dinheiro. Daqui a pouco você começou a pegar muita coisa. E aquilo ali, você acabou dando brecha pro diabo. Você acabou dando brecha para Satanás. Amém, Jesus? Tem que estar ligado com isso. Tem que ficar ligado com essa situação que acontece sobre a sua vida. Talvez os seus pais judiavam de você. Talvez os seus pais falavam contra você. E o que você teve que fazer agora? Você teve que esquecer e tirar tudo da sua mente. Não é esquecer de amnésia, tá? Mas você teve que deletar da sua mente para você não fazer igual com o seu filho. Porque senão você acaba passando aquilo ali de geração em o que, pessoal? Em geração. O seu pai fez com você, aí você vai fazer com o seu filho, aí o seu filho vai fazer com o filho dele, e essa maldição não acaba ali na família. Entende isso? Então, irmãos, a gente não nasce com problemas. A gente não nasce, com uma mente pecaminosa. A gente vai aprendendo algumas coisas na vida. Um dia desse eu passava numa rua e ia embora. E eu fui deixar uma irmã aqui da igreja em casa. Eu e minha esposa fomos deixar ela em casa. Aí eu passei, estava eu conversando com a minha esposa, a irmã atrás com a minha filha, a gente conversando. E aí, quando eu deixei a irmã em casa, eu voltei, numa ruazinha onde ela morava, eu vi umas crianças assim, umas crianças mesmo, assim, de 6 anos, 7 anos, 8 anos, era mais ou menos a idade. E aí as crianças passaram ali, e aí uma criança eu escutei xingando. Vai pra não sei aonde, falando pra outra. Eu falei, caramba, 6, 7 anos de idade já tá xingando. Será que essa criança não escutou os pais falando dentro de casa? Você entendeu agora onde o pastor quer chegar? Essa criança não nasceu xingando. Ela não nasceu falando. Como é que seu filho começou a falar? Você teve que ensinar. E ele escutou você falando alguma coisa. A minha filha, por exemplo, quando ela começou a falar, a primeira palavra dela foi papai. Amém, pessoal? Só para enfatizar aqui, só para falar que está gravando, a primeira palavra da minha filha foi papai. Alguns dizem que foi papai. Ah, não, foi papai mesmo. Eu prefiro acreditar que foi papai. Amém, pessoal? Mas ela teve que aprender. Por quê? Porque talvez o papai ficava lá escondido. Papai. 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 Fala, filha. Papai. Papai. Um tempão. E aí passou algum tempo e ela foi papai. Ah, irmãos, que coisa linda, irmãos. Glória a Deus. Aí o papai se derreteu todo, chorou, aquela coisa toda, Mas, irmãos, o que eu quero que você entenda é que as práticas erradas que nós muitas vezes fazemos na vida, às vezes até no pensar, no falar, ou até no ato de fazer alguma coisa, o que a gente faz, irmãos, eu quero que você entenda. Você não nasceu aprendendo a fazer isso errado. Você teve que ver alguém fazendo. Você teve que ter a sua primeira vez. Você teve que fazer alguma coisa lá atrás para hoje você estar talvez preso nessa prática de pecado, preso nesse mal que está tentando te colocar para baixo. Ou até a sua enfermidade. Você não nasceu com doença. Alguma coisa aconteceu no seu corpo, você pode ter comido alguma coisa, como eu falei, você pode ter tido um resfriado, alguma coisa, e aí causou essa enfermidade em você. Mas você não nasceu com isso. Lembra de Adão e Eva? Lembra? Adão, ele não nasceu com pecado.
Lembra disso? Ele não nasceu com pecado. Ele nasceu puro. Adão falava com Deus, irmãos. Ele falava diretamente com Deus. Entende isso? E aí aconteceu que ele come aquele fruto proibido, né? Você já sabe a história, a Eva dá para ele, aquela coisa toda. Ele come do fruto proibido e aí começa a entrar o pecado no mundo. E aí sim, a gente já nasce sendo pecador, pela prática errada de Adão. E aí você tem conhecimento do bem e do que, pessoal? E do mal. Agora você tem conhecimento disso. Você nasce como aquela coisa ali simples, meu Deus, aquela coisa bonitinha, aí seu filho nasceu, que coisa linda. Só que aí você vai crescendo e você vai começando a aprender um monte de coisa desse mundo. E um monte de coisa errada. E aí que a gente tem que vigiar. O apóstolo Paulo foi um. O apóstolo Paulo, ele era de Deus, tá, irmãos? Quando ele era Saulo, antes de ele se converter a Jesus, ele era de Deus, ele era um fariseu. Ele vivia lá, diante do Sinédrio, entende? Então ele era de Deus. E quando teve o nome de Jesus, né, que começou, né, a população, a todo mundo falar em Jesus, ele achou que ele indo contra Jesus e contra aquele povo, ele achou que ele estava fazendo a obra de Deus ali. Eu preciso ir contra esse pessoal que está aí meio doido aí falando desse tal de Jesus, e ele começou a ir contra aquele povo, mas ele achou que estava fazendo a coisa certa. Entende isso? E o que aconteceu depois? Depois você lê lá em Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo precisou ter um encontro com Jesus, ele precisou disso, Jesus precisou colocar ali talvez um mal na vida dele, para mostrar para ele que ele era dependente de Jesus, e aí ele precisou anular tudo da mente dele, toda a perseguição que ele fazia, todo o mal que ele fazia, ele precisou anular na mente dele, para depois se converter, se batizar nas águas. Olha a importância do batismo nas águas, hein, pessoal? Olha a importância do batismo nas águas. Tem que se batizar na água e no Espírito. É importante. Se você não é batizado nas águas ainda, você está perdendo tempo, hein? Está perdendo tempo. Jesus está voltando. Diga graças a Deus. Ele está voltando. Se você ainda não é batizado nas águas, corre. É importante. Aí se batiza nas águas, né? Depois ele ali, com certeza, ele é batizado no Espírito Santo. E a gente vê o apóstolo Paulo pregando a palavra depois. E hoje a gente conhece essas escrituras sagradas do apóstolo Paulo. Amém, pessoal? É isso que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. Eu quero que você entenda que na nossa mente existe uma construção, desde quando a gente nasce até o dia de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que está construído na sua mente aí? O que tem feito uma construção na sua mente aí? Tem que ter cuidado. Porque daqui a pouco, o diabo começa a construir um monte de coisa na sua mente, daqui a pouco você não quer nem vir à igreja mais. Está desanimando de vir à igreja. Ah, pastor, eu estou desanimando. Por quê? Porque não foi do nada. Alguma coisa foi construída na sua mente de pouco em pouco. Pelo pecado de Adão, você agora tem conhecimento do bem e do quê? E do mal. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 11. Romanos 5, 11. Glória a Deus. Onde é que fica Romanos, pastor? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Atos vem Romanos. Em nome de Jesus. Amém? Posso? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Amém? Eu vou lendo aqui enquanto você se acha aí, tá bom? Vamos lá, Romanos 5, 11. Vai falar assim no verso 11, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o que, pessoal? A reconciliação. Versículo 12. Pelo que, como, olha o versículo 12, preste bastante atenção agora no verso 12, tá? Pelo que,
como por um homem entrou o pecado aonde, pessoal? No mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos o quê? Eu pergunto a você, está falando de quem aqui? De Adão. Está falando de Adão. Olha que coisa interessante que a Bíblia está mostrando para mim e para você hoje, lá em Romanos. Olha o que diz Romanos 5,12. Ela está dizendo, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Então pensa comigo. Vamos voltar lá em Gênesis agora. Não precisa abrir a Bíblia não. Calma. É só para eu poder explicar. Pensa comigo. Adão foi criado por Deus. E Deus falou para ele, Adão, você não pode comer desse fruto proibido. Você pode comer de tudo aqui, menos desse fruto proibido. Aí, o que Adão faz? Ele vai lá e come do fruto proibido. Por quê? Porque a própria serpente falou para Eva que a partir do momento que eles comessem daquilo dali, eles teriam conhecimento do bem e do que, pessoal? E do mal. E de fato, hoje nós temos esse conhecimento do bem e do mal. Quando Adão come daquele fruto, entra a morte no mundo todo. Caramba, olha o que eu vou falar para você agora. Se não fosse por aquele ato de Adão, você não ia morrer. Você entende isso agora? A sua família não ia morrer. A pessoa que você já perdeu não ia morrer. E eu não estou falando isso para você ficar com raiva de Adão, não. Tá? Não é para isso, não. Tá bom? Ah, pastor, então se ele está no céu, eu não quero ir. Opa, cuidado. Cuidado com isso, tá? Mas eu quero te mostrar que as pessoas falam assim, eu não tenho nada a ver com Adão, não. O que eu tenho a ver com a história de Adão, que ele comeu fruto? Eu nem estava lá. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não aceito esse negócio, não, de que Adão, quando comeu, eu sou pecador por causa dele. A prova disso é a morte que existe hoje em dia. Você sabe que um dia você não estará mais aqui. Sabe ou não sabe? Ou você não sabia? Que um dia todos nós, pessoal, todos nós estamos aqui, vamos morrer. Mas é essa morte aqui. Mas você vai viver a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? A vida eterna você vai viver com Cristo Jesus. Agora eu quero que você entenda isso daqui. Adão, ele veio ao mundo, comeu do fruto proibido e entrou a maldade, entrou a morte, entrou o pecado no mundo, tá? E aí na sua mente, como você conhece o mal, você foi adquirindo um monte de coisa na sua mente com o tempo. Um monte de coisa foi tendo uma construção na sua mente com isso. Foi construindo cada vez algumas coisas na sua mente. Aí vai continuar dizendo, no versículo 13, olha o que ele vai falar. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de quê, pessoal? Olha o que está falando aqui. No final do versículo 14, está dizendo que o Adão é a figura daquele que havia de vir. E agora está falando de quem? Quem era essa figura que havia de vir? Jesus Cristo de Nazaré. Então a Bíblia está mostrando para mim e para você que Adão é a semelhança de Jesus, irmãos. É isso. O que Adão não conseguiu fazer, olha para mim, o que Adão não conseguiu fazer aqui na terra, Jesus fez. Quem entendeu o que o pastor falou? O que Adão não conseguiu fazer aqui na terra, Jesus fez. Você não ia morrer. Não ia ter morte. Mas Adão pecou. Deus falou para ele, Adão, se você comer, certamente morrerá. E aconteceu. Não naquela hora, ele teve morte espiritual, mas Adão morreu. Morreu ou não morreu? Ou você conhece Adão por aí? Você já viu Adão por aí? Está amarrado, né? Está repreendido. Adão morreu. Então a morte realmente entrou no mundo. Aconteceu a morte. Aí veio o homem, né? Um tal Jesus Cristo, glória a Deus, que vai falar para mim e para você, aqui a partir do, pode ser no verso, deixa eu ver aqui,
Eu li para você, foi o versículo 14, certo? A gente pode ler aqui o versículo 18. Olha o que vai dizer no verso 18. Diz assim, no verso 18: pois assim como por um homem só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de quê, pessoal? De justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de quê? De vida. Olha no versículo agora. Olha no versículo 17 agora. Vamos lá, volta no versículo. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que se chama o quê, pessoal? Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Então, irmãos, olha aqui para o seu pastor aqui, ó. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem que colocou o pecado no mundo? Adão, tá? Através da influência maligna do diabo. Então foi colocado o pecado no mundo. Por quantos homens? Um homem. E aí aparece um outro homem santo, santificado, que ele não coloca pecado no mundo. Ele se faz pecado por mim e por você. Ele não tem pecado, mas ele se faz pecador. Ele pega o meu pecado, ele pega o seu pecado, ele leva tudo com ele na cruz do Calvário para salvar a mim e você. A morte reinava no mundo, mas aparece Jesus Cristo de Nazaré agora. E esse Jesus que aparece, que se entregou na cruz, foi para que você nunca mais venha morrer, mas para que você tenha a vida eterna ao lado do nosso Deus. Caramba, irmãos, que coisa, hein? Olha que coisa linda essa mensagem, irmãos. Você tem a vida eterna com Jesus. Vale a pena ou não vale seguir Jesus? Lembra daquele louvor do missionário? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Lembra disso? Você não pode desistir. O Adão colocou o pecado no mundo com um ato de pecado. Só que Jesus veio para limpar todo esse mal da tua vida. O que foi construído na sua mente, o que foi construído dentro de você, Jesus veio para limpar tudo isso e te dar saúde. Pastor, eu estou com uma doença, então manda essa doença embora hoje. Manda esse mal embora, você tem Jesus a teu favor. Ele não foi na cruz do Calvário à toa. Ele foi lá para limpar o teu pecado, ele foi para limpar o meu pecado e para poder limpar essa coisa que está na nossa mente. Para isso que ele veio. Quando eu me converti, eu precisei limpar muita coisa na minha mente. Muita coisa, irmãos. A amizade, então, eu precisei fazer uma limpa. Você já limpou o seu armário lá? Já fez uma limpa no seu armário? Quem já fez uma limpa no armário? O que você faz com as roupas velhas? Irmão, nem dá para alguém você dar. Sabe por quê? O que você não quer para você, você não quer para o outro. A não ser que seja uma coisa novinha, aí é diferente. Amém, pessoal? Aí é diferente. Mas quando a roupa está muito velha, rasgada, aquilo não serve mais para você, o que você faz? Joga no lixo. É o que você vai fazer hoje. Não é jogar sua roupa no lixo. Mas hoje você vai jogar tudo que você aprendeu até hoje, tudo de ruim, você vai jogar tudo no lixo hoje. Porque Jesus está limpando a sua mente. Ele está limpando esse mal que está tentando vir contra a tua vida. Diga graças a Deus. Posso terminar? Romanos capítulo 8. Vamos lá. Uma ou duas folhinhas depois de onde você está. Romanos capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus, hein? Eu tenho falado, Deus tem nos dado boas mensagens aqui, irmãos. Graças a Deus. Deus é bom demais. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vai dizer assim, ó. Portanto, quando, pessoal? Agora. Não é isso que está falando aí? Vamos ler de novo? Portanto, quando? Fala assim, ó. Agora. Não. Repete comigo. Agora. Tá fraco, irmão. Fala assim, agora. Glória a Deus. Portanto, então, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em quem, pessoal? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Versículo 2 vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e do que, pessoal? Foi o que eu falei para você. Jesus veio e te livrou do pecado e da morte, tá? Você não vai mais morrer eternamente, você vai viver eternamente com Cristo Jesus, tá? Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne e do pecado, de carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que, pessoal? Espírito, com E maiúsculo, tá? Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas do que, pessoal? Da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do quê? Do Espírito. Versículo 6 agora, diz assim, para terminar: porque a inclinação da carne é o que, pessoal? A inclinação da carne é o quê? É morte, ou seja, o salário do pecado é o que, pessoal? É a morte. E vai continuar dizendo, ó, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é o que? Lê para mim agora. É vida e paz. Diga graças a Deus. Irmãos, a inclinação da carne é morte. Não deixe a sua carne se inclinar agora para as coisas do pecado. Sai desse negócio. Apaga isso da tua vida. Apaga essa maldição que está tentando vir contra você. E eu acabei de falar, você não começou a pecar desde que você nasceu. Alguma coisa aconteceu para você começar a pecar. Talvez foi um nível máximo de estresse. Talvez foi problemas que vieram contra a tua vida. Mas, irmãos, não entra desse pecado. Sai disso. Porque o diabo está tentando te acorrentar como fez com aquele gadareno lá atrás. Ah, pastor, não, eu tenho pecado, mas o diabo não entra em mim, não. Você acha que não? É uma brecha. O pecado é uma brecha para o diabo entrar. Aquele homem não nasceu daquela maneira, endemoniado, cheio de legião. Ele teve que começar com o pecado, com alguma coisa. E ele foi pecando, ele foi permitindo, aquela coisa toda. Ele foi indo, e foi aumentando o pecado, daqui a pouco ele não tinha mais força para sair. E a gente vê o resultado desse homem, que vivia em sepulcro e vivia se cortando para se suicidar. Amém, Jesus? Vira para o seu irmão do lado e fala assim, vigia. Glória a Deus. Amém, pessoal? Então, para você entender, irmão, porque a inclinação do pecado, a inclinação da carne é o quê? É morte. Tá? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas diz aqui, mas a inclinação do Espírito é vida e o que, pessoal? E paz. Se você quer ter uma vida, estou falando de vida, porque tem gente que está aí e acha que tem vida e não tem. Se você quer ter uma vida, de verdade, vida, não estou falando de viver. Tem gente que está vivendo, não tem vida. É diferente. Tem gente que está igual aquela, não sei se acho que é pagode que fala, né? Tem gente, deixa a vida me levar. Não é? Tem gente que está assim, deixa a vida me levar. Para onde o vento bater, a pessoa vai. Tem gente que está assim, deixando a vida levar. Está vivendo, mas não tem vida. Mas se você quer ter uma vida com Cristo, se você quer ter paz na sua vida, não deixe a inclinação da carne vir sobre você. Deixe a inclinação do Espírito. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Jesus conduzir você. Limpa esse mal, joga fora do lixo todo mal e vive essa experiência com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? E você de casa, Deus abençoe você, que você possa ter permanecido nessa mensagem até o final e que Deus possa ter falado com você em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Fica com Deus.
Glória a Deus, pessoal. Olha,